bem-vindo aqui para mais um vídeo que nós vamos conversar sobre aquelas questões, aqueles apontamentos, levantamentos, comentários que são feitos no canal para os vídeos que nós publicamos. E em cima dessas considerações, nós levantamos ideias que podem nos ajudar a melhorar a nossa interpretação a respeito do que circula no entorno da nossa bolsa de valores. E isso, de alguma forma, pode vir a nos ajudar na nossa tomada de decisões. Hoje é dia 22 de dezembro de 2024, agora são aproximadamente 20 para as 11 da manhã. E a primeira questão, ela vem aqui do Edinaldo Filho. Ele pergunta o seguinte, se não me engano, no período da pandemia, a ação do Banco do Estado do Rio Grande do Sul chegou a 8 e pouco. E aí ele questiona, será que ela não chegaria de novo a esse patamar? Pois bem, então eu vim aqui para o site do Oceans 14, aqui eu estou falando de BRSR6 do Banrisul, ação preferencial classe B. Interessante aqui é nós olharmos que no período da pandemia, eu vou deixar marcado aqui, ver se eu consigo acertar ali a posição, mais ou menos essa aqui, né? Aqui. Então veja aí que no dia 25 de março de 2020, que é a data que está lá em cima, o valor que nos interessa é o da cotação nominal, estaria R$ 12,06. Veja que esse aí talvez tenha sido pior, talvez um 11 alto se tenha chegado no período da pandemia. No entanto, note que aqui, neste fundo aqui, aqui nós estamos no dia 1º de julho. É importante até guardar essa data aí do dia 1º de julho. É ruim de marcar, está muito apertadinho ali. Dia 8 aqui no caso, mas vamos ver. Dia 17 de junho, por exemplo. A ação teve cotada R$ 9,36. Tá, pegar aqui dia 1º de 7, agora dia 1º de 7, R$ 9,07. E depois ela ainda desce lá para o final do ano, 13 de 12, a R$ 9,24. Então ela esteve oscilando ali entre o R$ 9 baixo e o R$ 8 alto. Isso aí nos possibilitou, por exemplo, aqui, nesses registros que nós fazemos. Veja que o menor preço que nós pagamos por Banco do Estado do Rio Grande do Sul foi R$ 8,90. Ele acontece justamente aqui, no dia 1º de 7 de 2022. Então, na verdade, o mais baixo da ação do Banrisul não foi durante o período pandêmico, mas sim em 2022, lembrando que foi é ali que começa a campanha eleitoral, né, foi o ano eleitoral, eleição para presidente de 2022, mas a abertura da campanha mesmo, ela é a partir da metade do ano. Então foi quando nós pegamos um ponto mais baixo da ação e fizemos uma aquisição naquela época. Quanto a ação voltar para esse patamar aí, então eu não estou dizendo o 8 baixo, mas sim o 8 alto, o 9 baixo, eu acho que é plenamente possível, né? Principalmente diante de tanta pataquada que a gente tem visto cometido pelo governo e ele tem insistido nessa mesma pataquada, nesse mesmo caminho. Parece que não vai retroagir e como nós estamos em ano, agora em 2025, né, vamos iniciar o ano que é pré-eleitoral, normalmente é aquele momento assim que o governo costuma já a ir se despreocupando mais com suas contas e, consequentemente, isso aí traz más notícias e vai pressionando cada vez mais a nossa bolsa de valores. Eu não me surpreenderia se descesse a 8,90 de novo. E isso acontecer, compraria mais ações. Aqui o Alex Cardoso até nos ajuda a complementar um pouco isso, né? Ele viu aqui, nesse comentário que eu falei sobre uma empresa, né, chamada CTG, a GEPA 4, GEPA 3, e ele achou até que era outra coisa. Aqui no Rio Grande do Sul, não sei se era isso que ele estava se referindo, CTG significa Centro de Tradições Gaúcha também. Talvez no Brasil signifique outra coisa, eu não sei dizer, mas de qualquer forma, era sobre essa empresa chinesa do segmento aí de geração de energia. Então ele pergunta o seguinte, se eu ainda estou mantendo dinheiro em caixa e aproveitando o restinho da semana, isso aqui foi de 3 dias atrás, ou se eu já liquidei todo o meu caixa. Na realidade, eu faço uma separação, assim, esse é o chamado caixa de oportunidades. Então, eu tenho as compras mensais, que ficam ali em torno de R$3.000, R$4.000, e se não tiver nada significativo durante aquele período do mês, né, no caso, então o restante eu vou guardando dentro de um CDB com renda fixa. Com liquidez diária. E aí o que acontece? Se houver uma grande oportunidade mesmo, eu vou lá e descarrego. Às vezes, o que acontece? Não aparece nada, então vai gerando um acumulado dentro do meu caixa de gasto imediato, que é esse que eu deixo na conta da corretora. O restante está lá no CDB. Também eu tenho minha reserva de emergência, que fica numa conta bancária separada, que não tem absolutamente nada a ver. Só que o CDB de uma corretora, ele normalmente, com liquidez diária, ele é no D+1. Eu só teria o valor no dia seguinte. Já no banco, eu tenho na hora. Então, por exemplo, se surge realmente uma oportunidade, eu baixo da reserva de emergência na hora, transfiro e já faço a aquisição. E aí depois, claro, solicito uma retirada do CDB
que fica na corretora, e devolvo para a reserva de emergência. Mas eu vejo que com todos esses movimentos aí não se apresentou nada que me sugerisse que eu pudesse fazer uma compra mais agressiva. Então, fazendo as compras normais do mês, utilizando mais um pouco da minha reserva de oportunidades. Então, não gastei, mas nada que foi significativo, embora tenha comprado muitas ações. Também, bom lembrar que num período como que aconteceu em 2023, nós passamos quase um semestre inteiro sem comprar, porque rolou um rally ali muito forte, mas não tinha nada significativo. As pessoas, para mim, que estavam adquirindo, comprando, ou até pessoa física ou jurídica, né, não importa, era para mim só com caráter especulativo. Então o que aconteceu? A reserva de oportunidades ficou maior e, consequentemente, hoje a gente utiliza bastante dela. É como se nós estivéssemos comprando hoje por conta dos fatos que ocorreram lá no passado. Então, não, eu não liquidei tudo. Posso ter liquidado sim na minha reserva imediata, de reserva de oportunidade imediata. Mas a minha reserva de oportunidade, a maior que está no CDB, não, acho que ainda tem uns 90% à disposição. Lembrando que a postura aqui do canal ela é bem conservadora nesse sentido. Então nós estamos sempre com um aparato ali esperando uma outra questão governamental que empurre a nossa bolsa mais para baixo. O Leandro Silva, ele pergunta, na minha opinião, se BBDC3, Bradesco ação ordinária, e a COSAN, ação ordinária, seriam ações de oportunidade, e se eu as teria na carteira. O Bradesco é um banco, né, um setor bancário, esses são setores resilientes. Aqui no canal, desde que começou esse novo governo, nós elencamos lá em 2023, tem os vídeos lá de janeiro de 2023, para trabalharmos, se é que não foi de dezembro de 2022, para trabalharmos apenas com 3 setores. E é o de bancos, tá aí, que é o setor de seguros e o setor de energia elétrica. Então, o Bradesco ele é colocado como um setor resiliente. Ele não entra como uma ação de oportunidade. Eventualmente, ele pode estar em uma oportunidade. Acredito que talvez no momento presente ele esteja se oferecendo como uma oportunidade. Mas ele é, na verdade, uma carteira, alguns chamam de previdenciária, outros para uma carteira de dividendos. É aí que eu encaixo o Bradesco. Já a COSAN é um outro segmento. A COSAN, assim, eu não... Peraí, só para eu não fale sem mostrar. Porque eu gosto de mostrar o que eu estou falando. Então veja aqui, ó. Essa é uma ação que... Deixa eu até melhorar isso aqui. Agora sim, tá aqui, ó, a COSAN, certo? Essa é uma ação que ela seria uma ação, talvez, uma carteira de oportunidades buscando valorização. Veja que ela aqui caiu nos últimos 12 meses 54,9%. Se ela caiu 54%, ou 50%, vamos dizer assim, para que ela volte ao seu patamar nos últimos 12 meses, ela precisa subir 100% desse valor. Qual é o valor dela hoje? R$ 8,50 aproximadamente. Então ela teria que ir para os R$ 17. Com esses R$ 8,50, ela está pagando aqui, ó, um pouco mais de 5% de dividend yield. Significa que se ela subisse para 17%, ou seja, só valorizasse, provavelmente ela estaria pagando na ordem de 2,5% ou 3% de dividend yield. E você buscaria ainda tentando contar que ela fosse subir 100% do preço dela para chegar lá nos 17. Consequentemente, né, eu entendo que ela não está nem perto de uma ação de oportunidade. Na realidade, eu pouco olharia, tanto pelo lado dos dividendos e a dificuldade provável que ela possa ter em termos de valorização, já que ela perdeu muito em termos de valores nos últimos 12 meses. Aqui uma questão bem legal, colocada pela Eliette Silva. Ela pergunta o seguinte, ó, qual a sua média de aporte mensal e ou anual para chegar a esse resultado? Ela está falando aqui, hoje nós estamos recebendo em proventos perto dos 4 mil, indo para em torno de 5 mil, e aqui com proventos ainda receber do Banco do Brasil, que tem, e do Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Lá atrás, quando eu iniciei esse canal, eu fiz uma estimativa acurada. Isso aqui não apareceu, eu fiz só para mim, só para saber ter um caminho, ter um rumo. Então isso aqui reporta ao ano de 2019. Então eu fiz esse estudo aqui, que era o seguinte, eu teria que partir de uma base, né, de um recurso inicial. Esse recurso inicial que eu me refiro seria esses R$150 mil aqui. E depois eu teria 3 opções que estão aqui de investimentos. Na opção 1, eu poderia investir R$1.000 por mês, se eu escolhesse. Na opção 2, R$3.000. E na opção 3, R$5.000. Lá atrás, em 2019, o que acontecia? Nós tínhamos juros da economia baixos e também tínhamos uma inflação baixa. Então, por isso que eu cheguei nesses juros mensais, e o que é inflação? Então, é preciso descontar juros e inflação. Consequentemente, eu fiz aqui, ó, um mês a mês, veja que aqui embaixo vai de janeiro a dezembro está mais ali para o lado, e o que aconteceria se eu botasse todo mês R$1.000 e incidindo os juros reais da nossa economia. E depois, como que isso aí refletiria ano a ano, porque aqui em cima está por mês e aqui está por ano. Então, o que eu estava imaginando?
em que momento que eu chegaria a partir desses investimentos a R$ 1 milhão? Então, investindo 5 mil por mês, eu chegaria no 10º mês a 1 milhão. Se eu investisse R$ 3 mil, eu chegaria a 722, e se eu investisse 1.000, eu chegaria a 408. Veja, 5 mil reais seria uma coisa muito pesada, assim, a meu ver, de se falar num site aberto e comunicar com as pessoas. Então, isso aqui foi o parâmetro. Então, o que eu decidi? R$ 3 mil, porque daí não está nem muito lá em cima e também não está muito lá embaixo. Se, por exemplo, a pessoa não tivesse condições de investir R$ 1.000, tá? Então, o que se faz nesse caso? Se vai reduzindo até o ponto que se chega, poderia ser R$ 100. Então, com R$ 100, você vai ter que ir cortando os zeros aqui. Então, se chegaria a 40 mil, se chegaria a 72 mil, se fosse, no caso, R$ 300, e se fosse R$ 500, chegaria a 1.000 e, aliás, a 10.300 aproximadamente. Ou seja, num universo de 10 anos. Quanto menor a quantia que você investe, então você precisa ajustar ao seu tempo de vida. Significa que, bom, se você tem uma idade tenra, né? 22, 23, 24 anos, faz todo sentido isso. Se você tem uma idade intermediária, faria todo sentido ali em torno dos R$ 500. E se você tem uma idade já mais madura, que é o meu caso aqui, então você tem que jogar lá para cima. Eu escolhi R$ 3 mil. Isso porque você precisa fazer a fortuna com ações antes que seja tarde. Sendo que antes que seja tarde significa o seguinte: antes que você tenha menor tempo de vida para você chegar num objetivo. Agora, em termos reais, o que acontece? Eu faço esse investimento em torno de 3 mil por mês, aproximadamente. Atualmente até está dando menos porque está me rendendo muito mais em termos de dividendos. E também eu não comecei com 150, eu comecei com um pouco mais, em torno de 200, 250 mil. Teria que voltar lá para recalcular, mas foi em torno disso até chegar nesse patamar. Então essa foi a minha escolha. E aí, claro, né, a gente vai mostrando o método, como funciona. Mas por que isso? Eu tenho menos tempo de vida e um canal que, para dar resultado, nós estamos falando de 5 anos apenas. É um tempo muito curto para nós estarmos chegando 5 anos no ano que vem, né? Chegando nos R$ 5 mil por mês. Isso para dizer o seguinte: eu não quero vender a ideia de que se vai chegar a uma riqueza de forma rápida. Você até chega de forma tranquila, também não vou dizer fácil, mas de forma tranquila. Porém, você precisa diluir isso aí ao longo do tempo. O resultado esse que eu estou colocando, se você tem uma idade mais tenra e tem pouco para investir, acredito que se chegaria a partir do 10º ano. A outra questão que veio para nós, veio aqui pelo... estou tentando ler aqui, ó. Eu acho que tá. Demorei aqui para poder entender. Só a redação, nota máxima. Ele está falando aqui sobre o IRB. Com o resultado do último trimestre, lá em 2022, de 12, eu acho. Vocês acham que o valor da ação chega a R$ 58? Se não, qual o valor? Aqui a gente precisa entender a história do IRB, né? O IRB chegou a estar cotado acima dos R$ 30, o valor da sua ação. O que acontece? Mas isso por conta das informações que depois tinham em torno dela, reportando a fraude, inclusive, mencionando que o Warren Buffett estaria comprando ações do IRB. Consequentemente, as ações foram para esses patamares. Hoje, o gestor da época do IRB, o CEO, foi condenado pela CVM a pagar 19 milhões. Então está com essa multa. E depois, claro, né, sabendo que eram maus negócios que foram feitos, decaiu muito o preço da ação, houve fraude no balanço, e começou uma reestruturação a partir do início, ali do meio, na verdade, de 2022 para o início de 2023, a ação caiu a R$ 3, então de 30 para R$ 3, caiu 90%. Um grande player do mercado comprou ações, talvez tentando dar uma movimentada, porque nessas horas a gente precisa estar muito atento quando isso acontece. E aí, a ação caiu mais ainda, foi lá para perto de R$ 1, quando então eu vi pela primeira vez aparecerem os resultados da reestruturação que a empresa estava fazendo. Foi então quando eu comecei a comprar a ação a menos de R$ 1. 75 centavos, 80 centavos, 90 centavos como oportunidade. Então é um valor pequeno para um risco, né, muito grande. Então, não pode ser o contrário, né, um risco grande com valor grande. Aí não daria certo. O que acontece? A reestruturação começou a aparecer, só que a ação ela sofreu quando ela saiu da bolsa para poder retornar, ou estava com ameaça de sair, para poder retornar, houve um agrupamento. Cada 30 ações viraram uma ação. Portanto, hoje, em termos práticos, se não me engano, está fechando a 38, 37, 38, significa que a ação estaria cotada, se não houvesse o desdobramento, a R$ 1,20. Acredito que ela tenha um potencial para se aproximar dos R$ 3 novamente. Mas nesse patamar, não muito mais do que isso. Significa que a ação iria para R$ 90. Está perguntando aqui sobre 58. Nós estamos ali a 2/3 desse caminho. É possível, mas não agora, não no final do ano. Eu acredito que isso só vai acontecer com a confirmação dos resultados mensais. E acho que vai ter coisa boa aí, principalmente porque a gente olha para Caixa Seguridade, BB Seguridade, a gente está vendo para Porto Seguro também. Então, e aí
ao momento que a companhia começar a anunciar pagamento de proventos, que eu acredito que deva acontecer em 2025, por conta das declarações do próprio CEO da companhia, acredito que ela vá com alguma tranquilidade para esse valor, aí, 58, 60 reais. Mas eu também não posso atestar isso embaixo. É só uma projeção em função do todo que nós estamos observando. E outra questão veio aqui do Wellington Gonçalves, né? Ele pergunta assim, se eu não pretendo investir no exterior quando acabar esse momento da alta atual. Eu invisto no interior. Eu compro ativos no exterior. Só que, claro, não trago aqui para o canal porque é um processo bem mais complexo. Eu sei que tem muita gente que comenta sobre isso aí em outros canais. Eu tento trazer o que está aqui de uma forma simples. Para você saltar para o investimento no exterior é uma coisa mais complexa. Se for em termos de ações, eu realmente não tenho interesse. Comprar BDRs, etc., eu não tenho interesse por uma razão. O racional e a cultura, por exemplo, de uma bolsa americana e da forma como se comporta o acionista americano, o investidor americano, é diferente do que nós fazemos aqui. É uma outra percepção, uma outra concepção. Você precisaria viver a realidade deles para você entender a mecânica de investimento deles, que é baseada essencialmente em valorização das empresas. Eles ficam trabalhando muito com valuation, que é uma análise bem complexa de se fazer. Você precisa ter muito timing para isso. E é uma coisa muito mais intuitiva do que a gente consegue colocar como um método desses que eu aplico aqui no canal. Por isso que eles investem muito a partir de empresas de empresas corretoras. Então isso é diferente. Se você está falando em outros ativos, existe uma questão ali tributária que você precisa estar muito bem inteirado sobre ela. Assim como tem questão tributária então, aqui no Brasil. Então você tem uma percepção tributária nacional e uma internacional. Então trazer isso aí tudo para um canal eu acho complexo. Por isso que muitos dos que falam em investimento no exterior, eles falam por cima e normalmente eles se colocam, olha, use a nossa aqui, a nossa corretora e tal. Eu não tenho corretora, só tenho um escritório pequenininho e os clientes são só os da minha família. Então eu não tenho pretensão nenhuma, tenho propostas para estender para outros, mas eu não faço isso. Agora, veja que não é dado o caminho, né? É dado o meio. Se você quiser, você vai por aqueles meios. E claro que você vai precisar, se quiser fazer isso, um estudo bem mais aprofundado, bem mais complexo. E eu não ousaria trazer aqui no canal, talvez não nesse momento, não sei, no futuro, quem sabe, mas hoje eu não consegui ainda me ver conversando de uma forma muito séria sobre investimento no exterior. Ainda que eu entenda que é importante, né, você ter ativos fora do Brasil por conta de tudo que acontece aqui no país, e a gente viu isso aí nas últimas semanas. Mas aí você precisa, como eu disse, né, de algo mais aprofundado, e eu não me atrevo ainda a comunicar para você isso aí, mostrar ponto a ponto isso, porque existem outras coisas. Por exemplo, se cair em perguntas tributárias, eu fico imaginando assim, eu já não me atrevo a responder sobre questões tributárias no Brasil. Aí questão tributária no exterior, eu não quero pelo menos entrar nesse momento nessa área. Mas sim, eu invisto, tenho ativos colocados no exterior. E dito isso, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha respondido todas essas últimas questões, sempre me colocando à disposição, porque eu vou ficando por aqui, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, meu grande abraço